O vilarejo de Pedra Moura parecia existir à parte do tempo. Encravado nas encostas de um vale esquecido, rodeado por matas densas e colinas pedregosas, sua existência se mantinha discreta e distante dos mapas modernos. Era o tipo de lugar onde as tradições resistiam ao progresso e onde os mortos eram enterrados com mais cuidado do que os vivos eram celebrados. Todos ali conheciam o nome dos apicultores da região, a família Hens. Dizia-se que suas abelhas produziam um mel tão escuro quanto o âmbar queimado, de sabor adocicado e efeito estranho. Alguns alegavam que bastava uma colher para provocar sonhos lúcidos, visões, até mesmo regressões. O que poucos sabiam era que desde a última lua cheia, algo havia mudado nas colmeias. As abelhas zumbiam mais alto. Seus olhos, normalmente opacos, pareciam brilhar à luz do luar. E algumas começaram a desaparecer para além da floresta, como se fossem atraídas por algo ou alguém. A protagonista da nossa história é Clara Hens, neta do lendário apicultor Elias Hens, morto em circunstâncias estranhas 2 anos antes. Desde sua morte, as colmeias foram mantidas por seu pai Breno, homem severo e fechado, que tratava os enxames com uma mistura de reverência e medo. Clara, no entanto, sentia-se atraída pelas abelhas de forma quase obsessiva. Aos 19 anos, passava horas observando seus movimentos, anotando padrões, sentindo uma conexão silenciosa com os insetos. Mas naquela semana, algo havia mudado. Uma noite, ao seguir o zumbido até a floresta, Clara encontrou uma pedra circular cravada no solo, coberta de cera endurecida e símbolos antigos. Quando se aproximou, as abelhas começaram a girar ao seu redor, como se a estivessem guiando. Ela tocou a pedra. O som cessou, e uma voz sussurrou seu nome em seu ouvido, embora não houvesse ninguém ali. Nos dias seguintes, Clara começou a ter sonhos com seu avô. Ele aparecia com o rosto encoberto pelo véu de apicultor, apontando para as colinas, onde havia ruínas cobertas por raízes e colmeias gigantes. Acordava sempre com o gosto de mel queimado na boca e os ouvidos zumbindo. Quando contou ao pai, Breno a proibiu de voltar à floresta. Disse que Elias havia enlouquecido após encontrar a colmeia de pedra. Uma lenda antiga, passada por sussurros entre apicultores da região, que falava de um local sagrado, onde as abelhas protegiam segredos antigos e amaldiçoados. O local, diziam, não devia ser perturbado, mas Clara já estava perturbada. As abelhas agora seguiam sua presença, como se fossem parte dela. E o mel que ela tirava da colmeia após tocar a pedra, brilhava no escuro. No vilarejo começaram a surgir boatos. Um menino desapareceu ao tentar caçar passarinhos perto da floresta. Uma senhora teve alucinações após comer um bolo com o novo mel de Clara. E o velho padre local, Padre Aloísio, declarou em seu sermão que havia um zumbido do inferno circulando entre as casas. Clara, cada vez mais isolada, sentia que algo se despertava dentro dela. Uma noite, sonhou que seu corpo estava coberto de cera e milhares de abelhas caminhavam sobre seus olhos sem que ela sentisse medo. Acordou com as mãos meladas e o coração acelerado. Ela sabia. A colmeia de pedra estava viva e a havia escolhido. Clara acordou no meio da madrugada com um som dentro do crânio. Não era exatamente um zumbido. Era como se milhares de asas tremessem dentro dela, pulsando com uma frequência que nenhuma outra pessoa conseguiria ouvir. Seus olhos estavam colados por uma substância viscosa, um tipo de cera fina, translúcida. Ao puxá-la com os dedos, viu que suas unhas também estavam cobertas da mesma matéria, como se ela própria estivesse sendo preparada para algo. Ao redor de sua cama, dezenas de abelhas repousavam imóveis, como se estivessem dormindo com ela. Tentando não entrar em pânico, ela se levantou e foi até o espelho. Seu rosto parecia o mesmo, mas ao abrir a boca, sentiu o gosto
amargo do mel escuro, escorrer de sua garganta, como se estivesse produzindo aquilo. Naquela manhã, Breno não estava na casa. A caminhonete estava lá fora, mas nenhuma pista de onde ele teria ido. Clara ouviu apenas um leve som vindo do celeiro. Ao entrar, encontrou a antiga roupa de apicultor de seu avô estendida sobre um barril. E sobre ela, um bilhete de seu pai. Se eu não voltar, enterre tudo, mas não vá atrás da colmeia. Ela mente. O coração de Clara disparou. As abelhas começaram a zumbir ao seu redor, como se compreendessem o que ela acabara de ler. Uma delas pousou em sua mão e girou sobre si, como se apontasse para a trilha da floresta. Clara entendeu. Não havia mais volta. A floresta estava estranhamente silenciosa. Nem o som de pássaros, nem o vento entre as folhas. Apenas o zumbido, que aumentava a cada passo. Clara seguiu a trilha até a clareira onde vira a pedra dias antes. Agora, todo o local estava coberto por colmeias gigantes, penduradas em galhos grossos como braços. No centro, a pedra estava diferente, rachada como um ovo prestes a se romper. E havia alguém ajoelhado diante dela. Breno. Mas não parecia mais ele. Seu corpo tremia, coberto de cera. Dos poros de seu rosto escorriam fios de mel. E quando ele ergueu os olhos para a filha, estavam negros, como se não houvesse mais íris. Ela está acordando, Clara, sussurrou ele. A mãe das abelhas, e você é o casulo. Antes que Clara pudesse reagir, uma revoada de abelhas a cercou. Elas não a atacavam, apenas giravam ao redor, formando uma espiral dourada. E, da rachadura da pedra, algo começou a emergir. Um som grave, profundo, ressoou no solo, como se a terra ronronasse. Lentamente, uma figura se ergueu, feminina, alta, com o corpo feito de cera e asas translúcidas que vibravam em frequência hipnótica. O rosto era um híbrido de humano e inseto, e sua presença fazia o ar pesar. Clara sentiu os joelhos fraquejarem. Não conseguia fugir. A figura estendeu a mão. Você nos chamou. Agora nos abrigue. E com um gesto, fez Clara se curvar, a testa colada à pedra. Tudo ficou escuro. Ela acordou horas depois, deitada sobre folhas, sozinha. A pedra estava intacta, Breno havia desaparecido, e as colmeias estavam vazias. Mas o zumbido permanecia dentro dela. Ao voltar ao vilarejo, descobriu que 3 moradores haviam sumido durante a noite. Os que restaram começaram a adoecer. O mel que Clara produzia agora era procurado como cura. Mas ninguém sabia que ele era feito do que restava da colmeia de pedra. E de Clara. Clara passou a viver à margem do vilarejo, em uma cabana isolada perto do rio. O que quer que tenha acontecido naquela clareira a tornara diferente. O zumbido dentro de sua cabeça nunca cessava. E mesmo sem colmeias visíveis por perto, o mel continuava a brotar. Ela o recolhia pela manhã, de potes que se enchiam sozinhos durante a noite. Tinha cheiro de néctar selvagem e gosto de saudade. Quando os moradores doentes começaram a se curar ao consumir aquele mel, Clara virou uma espécie de santa pagã, reverenciada por uns, temida por outros. Mas ela sabia a verdade. Aquilo era uma troca. Cada cura custava uma lembrança. E o vilarejo estava começando a esquecer. Primeiro esqueceram nomes, depois datas, depois os rostos uns dos outros começaram a embaralhar. Era como se o mel cobrisse suas memórias com cera, camada por camada. Clara tentou parar, recusando-se a fornecer mais. Mas as abelhas não aceitaram. Em uma madrugada sem lua, elas vieram. Entraram pelas frestas, rodearam sua cama e zumbiram em uníssono uma única palavra: alimente. Clara compreendeu que não era mais apenas uma pessoa. Era uma ponte entre mundos. A rainha havia tocado sua mente, e agora ela era colmeia também. Decidida a romper o ciclo, Clara retornou à floresta. Levava consigo apenas o velho isqueiro de seu pai e o frasco com o primeiro mel escuro, aquele que escorrera de sua garganta. Ao chegar à clareira, viu que a pedra novamente pulsava. Mais rachaduras,
mais mel e vozes. Vozerio sussurrante que dizia seu nome, como se o vento a reconhecesse. Clara colocou o frasco na base da pedra, abriu a tampa e o empurrou para a fenda. O mel se infiltrou nas rachaduras e o solo gemeu. As árvores se curvaram. Um brilho dourado explodiu do centro da pedra. E por um segundo, tudo parou. Então, o fogo. Clara riscou o isqueiro e jogou-o no mel. A substância queimou como óleo, correndo pelas raízes e pelas colmeias ocultas sob a terra. A floresta inteira acendeu-se em chamas douradas, um espetáculo silencioso e apocalíptico. As abelhas não atacaram, apenas voaram em círculos sobre Clara, que se deitou entre folhas queimando, os olhos abertos, ouvindo o último zumbido. A colmeia estava morrendo, e com ela, a última rainha. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a clareira queimada. Nenhum sinal de Clara, nem de colmeias. Apenas uma pedra carbonizada no centro, e no topo dela, um pote de mel. Era negro, como breu e quente ao toque. Ninguém ousou prová-lo, mas naquela noite uma criança sonhou com asas, e ao acordar, viu um fio de mel escorrer de sua boca. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.